Paz, irmão. Eu vou contar um pouco da minha experiência quando a apóstola veio ministrar em mim. E ela pediu para mim ao céu, para minha visão ser mais ampla, mais aberta. Irmão, aí o anjo do Senhor, ele me leva ao céu. E eu chego lá e ele falou bem assim: você esqueceu de fazer a pergunta. E eu esqueci de fazer a pergunta, mas eu fiz a pergunta quando eu cheguei lá. Aí eu começo a contemplar, irmão, assim, os anjos dançando lá. E ele falou bem assim que quando eu voltasse, eu ia também ver os anjos dançando aqui na igreja. E eu começo a ver os anjos dançando lá. E ele fala assim para mim, ele fala para mim algo sobre fé. E ele falou para mim que a gente tem que crer. Se a gente está vindo para a oração buscar algo, a gente tem que ter fé, acreditar que o Senhor está ouvindo a nossa oração. Só que ele falava algo, o anjo do Senhor falava algo que ele falava bem assim: mas o nosso Pai, ele não está se agradando de muitas coisas. E eu perguntava de quê? Ele falou bem assim: não é só ser crente dentro da igreja. A sã doutrina, ela é dentro da igreja, fora da igreja e dentro de casa. Ele falou: o que adianta você vir para a oração com o vestido lá no pé, mas dentro dessa casa você é assim? Ele fez essa pergunta e ele mandou falar isso para a igreja. Ele falou: dentro dessa casa você é assim? Ou só é dentro da igreja que você está com vestidão? Como você é dentro dessa casa e fora da igreja? Ele me fez essa pergunta e ele disse que eu tinha que falar isso para a igreja. Como que você é? Como é que você leva essa doutrina só dentro da igreja? Só que o Senhor falava algo, ele dizia que ele não está se agradando, porque ele está vendo pessoas que estão vindo para a oração, que só aqui está usando roupa grande, mas dentro de casa não está usando. Só que ele não permitia eu ver, irmão. Ele só falava isso, que ele não está se agradando, que tem pessoas que estão vindo para a oração, está vindo com vestidão, com saião, mas dentro de casa não veste essas mesmas roupas. Amém? Aí ele pegava, ele dizia bem assim: agora você vai para a guerra. Ele me mostrava o nível de guerra que estava aí fora. Ele falava assim: você vai guerrear por vidas de pessoas que não estão vindo para a oração. E o Senhor quer que essas pessoas estejam aqui na oração, só que estão presos. E eu começava a guerreava muito, irmão. Eu entro no terreiro de Macumba, que eu vejo foto de muitas pessoas que eu não conheço, mas o anjo que estava comigo, ele disse que são fotos de pessoas que vai para um seminário que vai ter aonde os apóstolos vai. Só que eu não conheço nenhuma daquelas pessoas que estavam lá. Mas o anjo falou que eu tinha que rasgar todas aquelas fotos. E eu fiz o que o Senhor pediu para mim fazer. Rasguei todas as fotos que estavam lá. Mas eu não conheço ninguém. Só sei que essas pessoas vão estar no seminário. E elas estavam sendo presas para não ir. E eu fiz o que o anjo pediu. Rasguei as fotos todinha. E na hora que eu volto para a guerra de novo, que o anjo me traz, algo prende a minha vista, eu não consigo ver nada, parece que eu estava ficando cega. E é como se eu sentisse no meu real que eu voltasse, eu não fosse enxergar mais. E eu queria pedir ajuda, mas eu não conseguia. Eu só sinto algo passar por cima de mim, eu não sei o que, mas eu sinto tipo um pano passando por cima de mim, como se fosse um véu. E aquilo ali sai da minha vista. E o anjo do Senhor manda dizer que a gente tem que ter fé e acreditar que tudo que nós estamos pedindo aqui, o Senhor está ouvindo. E foi isso minha experiência. Amém, irmãos? Graça e paz a todos. Quando a apóstola ela ministrou, irmãos, o arrebatamento,
o Senhor ele me levava até o céu, e ali ele dizia assim: pega a tua espada. E eu pegava a minha espada, ele dizia assim: agora pega o teu escudo. E eu pegava o escudo, e o anjo do Senhor começava a me revertir, irmãos, com as armaduras restantes. E nesse momento ele dizia assim: eu vou te levar em um nível de guerra contra as bruxarias na terra, desde aqueles que estão entrando na feitiçaria até os mais experientes. E ali, irmãos, eu começava a guerrear contra os feiticeiros. Eu me via, irmãos, em um campo de batalha, guerreando somente contra os feiticeiros, a princípio. E era uma guerra assim muito travada, irmãos, porque eles são muito espertos, eles são muito sagazes. E ali, irmãos, eu via o nível de inteligência que o pessoal da feitiçaria tinha, irmãos, e que eles têm. E ali, irmãos, de todas as formas, eles queriam, me parar naquela guerra. E eu guerreando. E teve um momento, irmãos, que eu pegava uma bruxa e eu cortava a perna dela, na guerra. E quando ela caía, eu já pisava em cima da cabeça dela. Irmãos, além de eu pisar em cima da cabeça dela, o anjo do Senhor dizia assim: agora pega teu escudo e bate em cima do corpo dela. E eu pegava o escudo e eu começava a tacar porrada em cima daquela bruxa, irmãos. E aí, irmãos, eu guerreando. Nisso, irmãos, eu via uma porta toda negra, uma porta preta, e eu ficava preparado, irmãos, ali na guerra. De repente, irmãos, vinha centenas e centenas de demônios violentos. E nesse momento o Senhor ele falava bem assim no meu ouvido: irmãos, diga para a igreja, quando você voltar desse arrebatamento, que no momento do glória, no momento da guerra, o Senhor falava bem assim: eu exorto a minha igreja, para que todos venham estar envolvidos nessa guerra. Porque as guerras, elas são as consequências das batalhas diárias. O Senhor falava isso, irmãos, no meu entendimento. Sabe, irmãos, eu sofri essa madrugada guerreando, ó. Porque tinha horas, irmãos, que eu via a bruxa, assim, pegando no meu braço. E aí o anjo, ele começava a me ajudar. E ele dizia: parte para cima, que tu não está sozinho. Irmãos, eu cansava nessa guerra. Teve uma hora que eu cansei, eu caí no chão. E o Senhor, ele começou a revigorar as minhas forças. E nesse momento o anjo do Senhor, ele me colocou em um tanque de guerra, irmãos. E eu guerreando dentro de um tanque de guerra, irmãos. E eu passando, por cima dos demônios. E teve um momento, irmãos, que eu via uma tela dentro do tanque de guerra, que tinha uma câmera. Que essa câmera, ela dava acesso para a porta em cima do tanque. E eu via os demônios querendo entrar dentro do tanque, querendo me parar na guerra, irmãos. Um negócio assim sobrenatural mesmo. E ali, irmãos, naquele momento, eu guerreando. E de repente, irmãos, vinha como se fosse um macacão, se apoderando no meu corpo. E eu ficava invisível. Aí começou a ficar fácil o negócio. E eu guerreando, aí eu parti para cima, irmãos. E ali os demônios me desafiando, a bruxaria me desafiando, eu ia para cima. E eu via as bruxas voando, igreja, voando. E eu via, aquelas bruxas jogando corrente no meio da igreja, tentando colocar a frieza para os irmãos no horário. E eu pegava aquelas correntes, eu começava a quebrar, irmãos. Agora, detalhe, eram correntes de fogo que eles colocavam, irmãos, para parar a oração nessa madrugada. E aí eu já estava invisível, irmãos, e eu comecei a guerrear. Aí ficou um pouco fácil. Aí eu comecei a gostar da guerra. Nisso que eu comecei a gostar da guerra, irmãos, de repente apareceu um grande demônio na minha frente. Aí o anjo do Senhor falava bem assim: esse demônio, ele é um principado. E ele me via, irmãos, e é como se a minha identidade ali no reino espiritual, ele descobrisse. E eu já não estava mais invisível. E eu começava a guerrear contra esse demônio. De repente, irmãos, aparece uma visão. Essa visão, ela ficou no meio, entre mim e entre esse demônio. E eu via um coração assim coberto de sangue, muito sangue mesmo. E tinha um pano velho, um pano sujo. E esse pano está cobrindo esse coração. E sobre esse pano tinha várias agulhas.
E ali eu ficava vendo, e eu dizia: Senhor, o que é esse negócio aí? Aí o Senhor falava bem assim, que foi feito uma grande macumbaria para parar esse ministério, para parar as nossas vidas. Aí o Senhor falava bem assim, que no canal do YouTube tem um grupo de pessoas que tem se levantado contra a igreja do Senhor. Aí o Senhor me dizia assim: tem uma mulher lá no estado da Bahia que tem feito uma grande obra maligna para parar, irmãos, essa obra. Aí nisso o anjo, ele trazia um sentimento muito forte no meu entendimento, a respeito de uma pessoa, que eu não vou citar o nome. E ali aquele pregador, irmãos, eu via ele arquitetando o mal, e eu via o diabo, irmãos, sondando ali o coração dele. Então todas as palavras que ele mencionava, palavra de maldição, palavra contrária, contra a igreja do Senhor, o diabo pegava aquela palavra de maldição e transformava em jugo, transformava em cadeias espirituais, para parar esse lugar. Aí o Senhor falava bem assim: mas essa obra não vai parar, porque enquanto vocês estão orando, ninguém vai conseguir parar essa obra. Aí, irmãos, o Senhor nesse momento ele dizia bem assim, que pelo esse ministério, muitos não creem, muitos pensam que esse ministério é do homem, mas a palavra que está sendo ministrada nesse lugar, tão certo como vive Deus, ainda vai chegar por várias nações. Eu via, irmãos, claramente o Senhor falando essas coisas. E ali, irmãos, eu vi um demônio sentado. E eu via ele, irmãos, esse demônio com as mãos desse jeito aqui, ó, batendo, sabe, assim com os dedos, em um braço de um grande trono. Aí o Senhor falava bem assim: esse daí é Satanás. Quando eu olhava, irmãos, para a mão desse demônio, para a mão de Lúcifer, era uma mão engelhada, uma mão, sabe, assim, enrugada, e as unhas pintadas de preto. Tinha esmalte na unha de Lúcifer, irmãos. E ele começava a bater, e eu via que ele estava arquitetando um grande mal para parar a oração. E ali, irmãos, eu vi um nível de inteligência dos demônios e da bruxaria muito terrível, irmãos, muito terrível mesmo. Essa foi a minha experiência. Contar a minha experiência que eu tive hoje, quando o apóstolo ministrou na minha cabeça, né, o arrebatamento, apareceu um anjo para mim, quase eu me esqueço de fazer a pergunta para ele, foi que eu me lembrei. Aí eu perguntei para ele se ele queria que Jesus venha em carne e osso na terra, morreu por nós, ressuscitou o terceiro dia. Ele falava que sim. Foi quando ele me levava no céu. Aí eu ia para um tratamento pessoal, né, na minha vida, que como eu tinha me afastado um tempo aí, eu voltei agora, o Senhor tá tratando comigo ainda. Aí foi que eu ia nesse tratamento. Depois que terminava, o anjo me pegava assim rapidamente na minha mão. Aí ele falava: vamos rápido. Aí foi que quando eu apareci assim, tipo numa arena de batalha, aí rapidamente ele botava assim uma armadura bem bonita em mim. Ele falava que o Senhor estava me revestindo novamente e me dava 2 espadas bem grandes assim. Aí aparecia um demônio assim como cabeça de bode e um corpo de homem. Aí ele falava para me guerrear com aquele demônio. Eu começava a guerrear com aquele espírito imundo. Aí foi quando o anjo mandava eu torar a cabeça dele assim, ó. Aí eu pegava aquelas 2 espadas assim, passava na cabeça dele, pulava a cabeça dele assim. Aí apareceu o anjo, trazia uma caixinha assim, uma caixa que estava escrito derrotado. Aí foi que ele mandava botar lá dentro e foi que o anjo me trouxe de novo. Amém. Irmãos, amém? Eu só queria dar um testemunho para confirmar a palavra do irmão Edilson ali, que quando você estava na batalha ali, o Senhor me chamou, e como minhas primeiras experiências, né, eu não quero fazer nada que não seja da parte do Senhor, mas ele me abriu ali a visão ali, que você estava em muita batalha. Ele falou assim, ó, fica aqui atrás dele, fica perto dele. E comecei a falar glória, outras armas ali, e ele falou assim, ó, tu não sai daí enquanto ele não parar. E bem na hora que tu caiu no chão ali, ele falou assim, ó,
caiu, derrubaram ele, vai levantar de novo, olha para ele de novo, quando ele levantar, vai lá do lado dele de novo, e fica ali no glória, ele acionou até o meu sapato de fogo, porque daí ele pegou, ele falou assim, ó, preciso de fogo aqui, muito fogo, rápido fogo, muito lindo, irmão, muito lindo mesmo, e ele falava assim, ó, vai naquele ali, aquele ali está na luta ali, vai ali também, vai ali, ele acionou tudo hoje foi, eu chamo de helicóptero, ele chama de helicóptero, né? Mas hoje ele usou todas as armas e realmente, irmãos, o campo de batalha estava bem forte, amém? Eu agradeço aí, é só isso aí que eu tinha para compartilhar, amém? Graças e paz, igreja. Hoje Deus me mostrou uma visão de que eu estava na Rua da Apóstola. E nisso que eu estava na Rua da Apóstola, tinha um monte de gente na frente da casa dela. E eu ia lá para ver, curiosidade. Ia lá para ver, chegava lá perto e o pessoal chorando e gritando, perguntando onde que estava a apóstola, Um monte de gente dentro da casa dela, fora, mas era muita gente. Aí algumas pessoas gritavam, falavam bem assim, ela já foi. Aí chorava assim. Aí quando eu olhava para o braço das pessoas, tinha como uma marca de que tinha algo entrado, como se fosse um chip entrado dentro do braço delas. Aí eu corria, porque quando eu estava na casa da apóstola e vi que ela não estava lá. E eu entrava no quarto dela, não tinha nada do Josué, da apóstola e nem do apóstolo, como se eles nunca tivessem existido. As coisas deles tinham sumido, só que todo mundo lembrava deles. Aí quando eu saía lá para fora, era como se todo mundo virasse demônio. E eu corria para frente da igreja. E assim que eu chegava na frente da igreja, tinha várias velas aqui nesse canto da igreja, com sangue. Aí eu ficava olhando assim, eu ficava parada olhando, a igreja estava aberta. Aí eu entrei na igreja para ver se tinha alguém. E aquelas pessoas que estavam na frente da casa da apóstola estavam na igreja, reunidas bem ali no canto. Todas elas. E tinha vários demônios aqui na igreja. Eles estavam colocando chip nas pessoas. E eles falavam assim, que com aquele chip eles não iam passar fome. E ele falava bem assim, e vocês vão para esse tal de paraíso. E que sem o chip eles não seriam nada. Aí aquelas pessoas chorando, botando o chip com inocência. E eu ficava olhando assim. Aí um deles me cutucava, falava bem assim, tu vai pôr? Aí eu falava assim, não. Aí o Serafim que me acompanha falou, eu fico olhando, vendo minha reação. Aí foi na hora que eu subi as escadas e fui lá pra fora. E quando eu fui lá pra fora... Oi. E quando eu fui lá pra fora, ele falou bem assim que... ele falou bem assim, lembra que quando eu te falei que cada prova que tu passasse, cada vez que tu fosse leal e fiel a ele, tu ganharia uma armadura nova? Aí eu falei assim, lembro. Aí ele foi, pois tu tá ganhando tua 4ª armadura. Aí eu ficava feliz, né? E quando eu olhava pra cima, assim, na rua aqui, via uma fumaça preta. E o pessoal tudo correndo dela, as pessoas tudo correndo dela. E as pessoas que estavam na igreja, saiu da igreja e corria daquela fumaça. E eu corria também, só que era como se eu não estivesse ali, porque quando eu cansava e a fumaça chegava perto de mim, não acontecia nada. E aquelas pessoas que estavam correndo e a fumaça chegava perto delas, como se elas estivessem se contorcendo no chão. E eu ficava assustada. Aí depois eu levantei tonta. Aí o apóstolo orou em mim e eu fui para o campo de batalha. E quando eu cheguei no campo de batalha, tinha vários demônios. Aqueles que tentaram me matar e essas coisas assim. E eu guerreei. Assim que acabou a guerra, eu fui para a sala de tratamento. E quando eu cheguei na sala de tratamento, o Serafim que me acompanha falou bem assim que Deus me deu muitos livramentos e eu devia agradecer. E que ele estava muito orgulhoso de mim, porque eu tinha deixado o medo de lado. Porque eu estava com medo de guerrear. Eu falei para o apóstolo que não queria guerrear porque eu estava com medo. E ele falava bem assim, continue assim.
Aí ele falava assim que estava muito orgulhoso de mim, que eu estava sendo muito forte. E cada vez que eu passasse das provas, ia ganhar várias armaduras, porque são muitas. E eu ainda estou na 4ª. Aí foi quando eu vinha de volta. E essa foi a minha experiência. Graça e paz. Minha experiência de hoje, fiz a pergunta para um anjo e ele me levava no céu. E ele começava a me levar para um lugar onde fosse mais calmo, que ele ia começar a me falar algo que o Senhor mandava dizer. E o Senhor falava sobre a distribuição dos dons. E ele dizia bem assim que as pessoas nunca estão satisfeitas com nada. E ele perguntava se a gente era adorador ou murmurador. Falei, porque a gente nunca está satisfeito com o que a gente tem. Porque uma hora a gente pede um dom, depois a gente diz para Deus que a gente não quer mais. Falei bem assim que o dom não é seu, o dom é de Deus. Falei bem assim, se você não está satisfeita, então, ou satisfeito, que você se afaste, então. Falei bem assim, não peça mais nada do Senhor. Falei bem assim, porque você sabe pedir. Falei bem assim, mas não sabe fazer aquilo que Deus ele te manda fazer através dos dons. E ele dizia que não é você que escolhe, é Ele. Ele dizia, se você estivesse achando ruim, que você pedisse então um dom do diabo, porque você não está se agradando do dom que Deus te deu. E ele dizia que ele tinha algo diferenciado para entregar para cada um dos irmãos, mas só que as pessoas têm que esperar, porque elas estão colocando como se fosse o Senhor na parede. Tipo, Senhor, eu quero isso daqui, o Senhor vai me dar isso daqui. E o Senhor disse que não é no tempo da gente, é no tempo dele. E o que ele tiver que dar, ele vai dar para os seus filhos, conforme o merecimento de cada um. E ele começava a me levar, hoje me levava numa parte do céu, que ele mostrava umas coroas. E ele dizia bem assim, eis aqui as coroas que estão preparadas para os filhos de Deus, que oram e buscam o Senhor, sem estar reclamando, adoram o Senhor de todo o coração, e sempre estar atento em agradar o Senhor, e não se e não fazer a sua própria vontade. E ele dizia que ele ia entregar aquela coroa na cabeça de cada um, e eu via como se um anjo ele descesse e trouxesse consigo mais alguns anjos para entregar a coroa de cada um. E eu via aquele anjo ia passando, tipo como se fosse uma bandeja, colocando na cabeça de cada um. E ele dizia bem assim que não era todos que iam receber, porque ele ia precisar que todos passassem por um tratamento antes de receber isso. E foi essa a minha experiência de hoje. Amém, graça e paz. Minha experiência de hoje foi o anjo aparece para mim e eu faço a pergunta para ele. Depois disso ele me leva até o céu. Aí ele falou que ele ia me tratar de uma coisa tipo que eu tenho dentro de mim. Ele falou, aí eu perguntei para ele o que era. Aí ele disse para mim que era a tua timidez, que tu tem muito tímido na hora de falar os recados que eu tenho para dar para a igreja. Aí ele me levava dentro de uma sala, aí e tinha uma mesa, eu sentava numa cadeira e eu sentava na outra. Aí ele começava a falar que não era para eu ter timidez, para não ter vergonha na hora de falar as coisas do Senhor. Aí logo depois disso ele mandava fechar os olhos. E eu fechei. Aí o anjo começava a falar um monte de coisa, ele falava em línguas, não entendia nada que ele estava falando. Aí depois disso eu senti alguma coisa assim dentro de mim, não sei o que era. Aí ele saiu dentro de mim. Aí logo depois disso ele me leva para a guerra. Aí eu comecei a guerrear com o demônio. Ele era muito feio, não sei como é que o jeito que ele era. Ele tinha cheio de bicho no corpo dele. Aí eu começava a guerrear com ele. Aí depois ele me tira e me coloca no helicóptero. Aí eu começava a guerrear com ele. Ele voava, ele conseguia voar. Aí ele jogava um monte de coisa, só que não me alcançava. Eu batia e depois voltava para ele, atingia ele. Aí depois eu comecei a atirar nele, ele começava a se desviar. Aí não acertava nenhum tiro nele.
Aí depois disso eu apertava um botão tinha do lado do volante. Aí saiu um negócio grandão, assim, que eu não sei o que era, que não dava para ele se desviar, que seguia ele. Aí eu acertava nele e ele morria. Aí depois disso ele me tirava e falava bem assim para mim antes de eu voltar. Fala para minha igreja que quando o Senhor falar com alguém, que é para mandar recado para a igreja, que não é para ter vergonha nem timidez, porque se ele manda para falar, é para falar. Ele disse que não é para as pessoas ter vergonha, que o Senhor disse que essa timidez não é dele, é do Satanás. Aí depois disso ele me trazia de volta. Graças a Deus, igreja. A experiência que eu tive hoje foi que eu aparecia num campo muito lindo, numa floresta muito linda. Tinha vários frutos, as frutas eram bem bonitinhas. E quando eu olhava bem, assim, tinha uma cachoeira enorme. E tinha um rio. E nesse rio tinha vários animais, borboletas e passarinhos ao redor dele, voando, coisas assim. E bem pro lado tinha um lugar escuro. E eu fui nesse lugar escuro, onde tinha árvores pretas, tudo preto, tudo escuro, flores podres, essas coisas. E quando eu chegava lá, tinha vários demônios. E eu já olhava para mim, eu já estava com a minha armadura. E eu ia para o campo de guerra. E chegava no campo de guerra, os demônios me oprimiam, falavam as coisas para mim, e eu deixava as palavras entrar na minha mente. E eu caía no chão. E a bolha de choque que o apóstolo me deu se rompia. E os demônios tinham acesso a mim. Eles chegavam perto de mim e essas coisas, ele podia tocar em mim, porque aquela bolha de choque fazia que quando os demônios chegassem perto, eles não podiam chegar perto, não podiam tocar em mim. E eles pisavam em cima das minhas pernas. E quando eu voltava, eu olhava, minhas pernas estavam cortadas e com marcas de pés, toda queimada. E doía muito. E depois eles falavam bem assim que eu era muito fraca, que eu não ia aguentar. E depois eu ia para a sala de tratamento. E o serafim que me acompanha passava com um manto dele em cima das minhas pernas. E quando ele passava bem devagarzinho assim. E eu olhava para minhas pernas, já estava normal, já voltou ao normal, só que eu estou sentindo muita dor nessa perna ainda, um pouco de dor. E ele falava bem assim para mim. Dessa vez eu não ganhei armadura nem nada, eu ganhei um escudo. Um pouco grande, mas quase do meu tamanho praticamente, só um pouco pequeno. E ele falava bem assim que não era para me deixar as palavras entrar na minha mente. E nem que eu ficasse triste com isso. Ele falou que eu era muito forte para estar aguentando até ali. E que cada vez ele estava se surpreendendo mais comigo e com as coisas que eu estou aprendendo, porque eu estou aprendendo agora. E cada vez que eu aprendo, eu acho que eu tenho ficado mais forte. E essa foi a minha experiência. Amém. A apóstola orou em mim, né? E eu vi os anjos, eu fiz a pergunta direitinho, o anjo me levou ao céu, né? E eu fui para uma sala de tratamento, né? Porque algumas pessoas sabem, outras não sabem, né? Porque eu tenho muito medo. Pelo meu medo, eu vejo muito pouco, eu vejo meio embaçado. E para testificar o que a Ana Cássia falou, algumas palavras que ela falou foi o que o anjo falou para mim, né? Eu pedia tanto, agora que eu tenho, por que ter medo, né? Era o Senhor que estava comigo, né? E então eu fui tratada ali. Ele falou algumas coisas que a Ana me mencionou, né? E para testificar, né? E depois eu vi a guerra aqui, bem grande, né? E
E algo me despertou assim, quando eu levantei, eu já não quis mais fechar meu olho, né? Então eu fiquei ajudando a segurar as irmãs. Só isso. Amém? Graça e paz, irmãos. A minha experiência ela foi longa, mas ela é um pouco pessoal, né? Eu vou contar um pouco. O Senhor me dava uma visão, né, de um homem muito grande, de terno, e ele era muito grande, e eu via ele num palco, com várias pessoas ao redor dele, e ele era um político, só que eu não conseguia ver o rosto dele, eu não conseguia ver, mas ele anunciava que ele ia começar a mandar no mundo, né? E eu perguntava por que eu estava vendo aquilo, e o Senhor falava que eu tinha que me preparar para me levar a palavra para as minhas amigas, né? Meus amigos mais próximos de mim, aí de perto de casa. E antes de eu retornar, ele me mostrava a apóstola, né? No meio da igreja, e tinha vários anjos que levava ela até a gente, né, que conduzia ela até a gente a orar, e ela estava toda de branco, e ela estava com um lenço mais ou menos igual esse, assim, branco, e ela dançava com eles, e eles levavam ela até a gente, né, e essa foi a minha experiência de hoje. Graças a Deus, irmão. A minha experiência hoje ela começou em casa, desde ontem. Eu tive um sonho meio que ruim, né? Quando eu estava nesse sonho, tinha um homem do meu lado, e de cima eu via uma cidade. E eu olhava para aquela cidade ela afundava no meio de um monte de água, e eu acordei assustado, e eu queria falar para o apóstolo cedo, mas só que no decorrer da obra lá eu acabei me esquecendo, e quando foi hoje eu contei para ele aqui à noite, e a apóstola ela ministrou sobre a minha vida. E no momento que ela ministrou, apareceram os 2 anjos. Eu fiz a pergunta para eles, responderam, e eles me levavam no céu. Quando eu chegava no céu, ele me revestia das armaduras. E ele falava assim para mim: antes de eu te mostrar, você vai ter que guerrear pela igreja. E eu falava amém. E eu vi, irmão, guerrear pela igreja. E eu sofria muito ataque. Eles lançaram algo na minha perna, que eles queriam me puxar, mas ali eu consegui arrancar da minha perna aquele, era um espinho, e eu tirava da minha perna aquilo, e eu começava a guerrear novamente. Quando eu terminava aquela guerra, eles apareciam novamente, e eles me levavam. Irmão, e para mim eu estava no meu sonho de novo. Eu achei que eu estava dormindo de novo naquela hora. E eu parado ali em cima, e eu ficava sem entender, porque eu via de novo aquela cidade. E quando eu olhava para o meu lado, que eu queria saber quem era a pessoa, eu via um homem mais alto que o apóstolo. E ele se apresentava para mim como Daniel. E eu falava: Daniel, o que eu estou fazendo aqui? Ele falava assim: eu fui enviado pelo meu pai, porque eu tenho algo para te mostrar. E eu falava: por que eu estou vendo essa cidade? Ele falava que o pai estava muito irado, porque o Senhor ele queria fazer uma grande obra naquela cidade.
mas devido à desobediência daquelas pessoas, ele falava que o Senhor estava muito, muito irado mesmo com aquela cidade, porque ele começava a me falar que eles começavam a adorar a imagem. Ele falava assim: meu pai não está nessas imagens, por que eles adoram isso? E eu falava: eu não sei, eu estou sem entender o que eu estou fazendo. E ele falava assim: você vai ver o que vai acontecer. Eu via, irmãos, do alto descer uma mão. Essa mão ela tocava com um dedo numa parte dessa cidade. E essa parte dessa cidade ela afundava. E depois ele falava assim: isso só foi o começo. Agora você vai ver ela completa. E eu vi aquela mão descer novamente. Quando ela descia de uma vez. Ela não descia só um dedo, ela descia de uma vez. Quando descia aquela mão, aquela cidade ela começava a afundar. Eu via muita gente correndo. Eu via crianças no braço de mãe, e elas correndo desesperadas para todo lugar. Mas aquela cidade ia afundando. E eu ficava desesperado porque eu via o sofrimento daquelas mulheres. E eu falava assim: por que você não ajuda eles? E ele falava assim: eu não posso. Vai ter que se cumprir a palavra do meu pai. Eles não obedeceram, agora eles vão ter que pagar com consequência. Eu falava assim: mas aí tem gente que são crentes, tem gente que acredita nele. Ele falava assim para mim: esse o meu pai vai perdoar, mas tem outras que ele não vai, porque eles não querem ser perdoados. E eu vi, irmão, a destruição daquilo. E eu perguntava dele como era o nome daquela cidade. E ele falava que o nome dela era Bahia. E ali eu fiquei muito chocado com tudo que eu vi. E ele falava para mim assim: não é tudo, isso é apenas o começo. O que vai acontecer aqui é para ver que muitos vão ver que meu pai não está mais brincando. Ele falava que muitos vão começar a temer o Senhor, porque ele falava que aquela cidade já estava que nem Sodoma e Gomorra. Ele falava para mim. E depois ele me tirava dali, ele me levava para cima da terra. Eu olhava, irmão, a terra só uma banda, a outra banda tinha sumido. E ele falava assim: e agora vai começar o julgamento. E ele falava assim: se prepara, porque a volta do meu pai está próxima. E eu vim com aquilo no meu peito. Eu sentei ali atrás e eu comecei a refletir. E meu coração até agora ele está doendo. Mas ele me botou um temor muito grande. Amém? Eu vou contar a minha experiência que eu tive hoje. Que ontem, quando nós estávamos de joelho aqui na oração, o Senhor me mostrava assim, em uma visão, ele me mostrava um balde. E nesse balde, ele tinha no meio dele uma divisão que separava os dois lados. E quando eu olhava de novo, eu via como se de um lado caíssem umas bolinhas de luzes brancas assim, e do outro umas bolinhas negras. Só que ele não me explicava essa visão. Aí eu voltava. Aí foi que hoje eu pedi para o pastor a mim, ministrar o arrebatamento, para o anjo me explicar o que era esse balde. Aí foi quando ele ministrou o arrebatamento em mim, apareceu um anjo para mim, eu fazia a pergunta a ele, e ele respondia que sim, ele me levava essa experiência. Ele me levava em um campo, eu podia ver assim como se fosse plantações. Aí eu via muitas pessoas colhendo assim, sabe? Como se fosse colhendo milho, essas coisas.
Aí o anjo me falava que o Senhor tinha mandado eu falar, que assim como eles estavam colhendo aí, assim o Senhor ia colher os que eram dele naquele grande dia, que ele já estava separando, já estava preparando a igreja para esse dia da colheita, que ele estava separando os bons dos ruins, daqueles que perseveraram na doutrina, na presença dele. Aí que ele me explicou o que era essa visão desse balde, que era isso, que ele estava separando os que são dele dos carnais que são no mundo, né, que não querem aceitar a doutrina e perseverar na presença de Deus. Essa é a minha experiência. Graças e paz, povo de Deus, aqui quem vos fala é o apóstolo Juscelino Alves. Quero começar meu comentário acerca dessas experiências com uma palavra que está lá em 2 Coríntios capítulo 10, versículo do 3 ao 5. Diz assim a palavra do Senhor: Pois, embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. As armas com as quais lutamos não são humanas, ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas, destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus e levamos cativo todo o pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Amém, amados irmãos? Que experiências lindas, né? Experiências tremendas. Você ouviu aí de guerra, você ouviu aí tanta coisa. Amém, amados, que o Senhor tem feito aqui na igreja Shalom. Temos orado, temos buscado o Senhor pela madrugada e o Senhor tem operado esses milagres, essas maravilhas. Os jovens, eles têm entrado em guerra, eles têm entrado no nível de batalha, né, espiritual muito forte, né? Os irmãos que acompanham o canal sabem muito bem, né, do que eu estou falando. E nós seguimos orando, irmãos, toda noite nós seguimos orando, clamando o nome do Senhor Jesus. E conforme, né, o Senhor disse, né, no arrebatamento do irmão Edilson, dias atrás, que o Senhor começaria a levar pessoas, né, em arrebatamento através da live. Olha só, e isso tem acontecido, né, irmãos? Fazemos as nossas lives todas as noites, às 23 horas, horário de Brasília, e tem chegado já até nós áudios, né, experiências, textos, né, de pessoas indo ao inferno, de pessoas conhecendo o céu, de pessoas vendo a glória do Senhor. E isso muito nos alegra, irmãos, porque o desejo do nosso coração não é que isso fique só conosco, não é que essa unção fique só aqui em Manaus, não, mas que você aí que está nos ouvindo também receba essas experiências, tenha essas experiências, você também seja tocado, você também seja tocada pelo Senhor através desse dom que Deus nos deu, através dessas experiências, através desse avivamento que temos vivido todas as noites aqui na Shalom. Não é isso, apóstola? Amém, é isso mesmo, né? Apóstolo, esse é o nosso desejo, que o Senhor alcance o máximo de pessoas possível através das experiências que Ele tem dado aqui na nossa igreja, porque isso tem sido uma constância todas as noites. Não paramos de orar, não paramos de clamar, não paramos de adorar, né? Porque o Senhor, Ele tem nos sustentado, o Senhor tem nos agraciado com a unção, com a presença do Espírito Santo, com o mover dos anjos no meio da igreja. E nós louvamos ao Senhor pelo seu cuidado, irmãos, e que essa unção ela se propague na terra e ela alcance a sua casa, alcance a sua vida, alcance seu ministério, alcance a sua família. E que esse mesmo avivamento que estamos experimentando aqui em Manaus, eles possam chegar na sua cidade e você possa viver esse sobrenatural do Senhor antes da volta do Senhor, porque a volta do Senhor ela está próxima, a vinda do Senhor é certa, e eu sei que o Senhor está voltando. É tempo de nos santificar, é tempo de renúncia, é tempo de experimentar algo novo com o Senhor. Amém? Que Deus abençoe a todos os irmãos em nome de Jesus. Amém, irmãos. Então nós seguimos orando, né, para quem é novo no canal, né, não sabe, mas quem já é antigo já sabe, que éramos uma igreja porta larga, e pouco mais de um ano atrás o Senhor começou a nos dar essas experiências de arrebatamentos, e aí fomos conhecendo essa doutrina, e aí, para a honra e a glória do Senhor Jesus, chegamos aqui, estamos lutando ainda, né? O Senhor tem nos dado espaço, né? Vamos assim dizer, o Senhor tem alargado as nossas tendas. Nós já temos lá a igreja lá em Uruaçu, temos a igreja, né, lá em Alenquer, no estado do Pará, e logo, né, se for da vontade do Senhor, como Ele já tem prometido, teremos uma Shalom também em outros estados. Mas, irmãos, não é nada que vamos ir atrás disso, não. O próprio Deus vai abrir as portas, o próprio Senhor vai mostrar, vai indicar o caminho
que devemos seguir, amém, queridos? A nossa ganância, vamos assim dizer, é fazer a vontade do Senhor, é alegrar o nosso Deus até o último dia da nossa vida, amém, irmãos? E que você também seja cheio, né, dessa graça, desse poder derramado sobre nós, que venha sobre você também. Amém, apóstola? Vamos orar. Amém. Senhor, meu Deus e meu Pai, apresento cada homem, cada mulher, cada pessoa, Pai, que chegou até aqui no momento da oração, que o Senhor possa abençoar, que o Senhor possa derramar sua graça, que o Senhor possa, meu Pai, levantar, Senhor, homens, mulheres, soldados, guerreiros e guerreiras, Pai, também para impactar, Senhor, essa geração, Pai. Nós sabemos, Pai, que a cada dia que passa, o grande e terrível dia do Senhor se aproxima, meu Pai, como foi a experiência da jovem Eviane, ela viu a questão do chip, né? Ela viu, né, a marca, ela viu as pessoas sendo marcadas, Pai. Então, Senhor, nós sabemos que o grande dia se aproxima, Pai. Então o Senhor tem levantado, o Senhor tem preparado a sua igreja, Pai, para viver isso, para ter uma fé inabalável, para resgatar o máximo de vidas possíveis, Senhor, Pai, porque o grande dia se aproxima. Então continua fazendo essa obra, continua nos abençoando, continua nos visitando e nos enchendo da tua graça, Pai. Muito obrigado, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Tome posição como um soldado forte. Não perca o teu alvo, desafia até a morte. Mesmo subjugado, atingido e humilhado, não desça do seu barco, a vitória é do outro lado.